Olá a todos. Então, esta semana, grandes tópicos, temos o que funciona em vídeos no LinkedIn, como salvar as marcas se os motores de pesquisa desaparecerem e, por último, como os CMOs se podem preparar para o futuro. Eu acho que a música está um bocado alto, mas esperemos que o pessoal do YouTube nos perdoe. Olá, bem-vindos a mais um podcast Marketing por Idiotas, neste dia 11 de abril de 2023. Nós nunca dizemos a data, não é? É incrível. Mas como hoje... hoje estou eu ao comando, não é? Fizemos a estreia e vocês... Não estava ninguém para te contrariar. É verdade. E como vocês já puderam ouvir, hoje temos o Frederico Carvalho. Diz lá olá, Fred. Olá, prazer em ver-vos a todos e rever-vos a todos. Tenham um resto de bom dia, boa tarde, boa madrugada. E temos novamente Joana Morgado connosco. Bem-vinda novamente, Olá, Joana. a todos. Não, obrigada eu pelo convite. Muito bom estar a volta. Muito bem. Obrigado nós por teres aceito, apesar de todos estes temas idiotas que apresentamos aqui todas as semanas, e tu ainda voltaste, é incrível. Não, então, a aprendizagem é sempre incrível. É verdade, é um bom ponto. Então, de relembrar que todas as semanas estamos aqui, não é? Com 3 temas da semana. Hoje, então, pelo Fred, por mim, Diogo e pela Joana. Ainda não me tinha apresentado. Temos também a ferramenta da semana e, aliás, o jogo da semana, que vai ficar lá mais para o fim, para fingir que sabemos alguma coisa. A não esquecer que estamos live no YouTube. Se nos quiserem acompanhar live no YouTube, por norma acontece todas as terças-feiras, podem vir, estão convidados, e para acompanharem basta ir a youtube.marketingporidiotas.pt. Okay? E é isso, sem mais demoras, vamos só aqui falar do nosso grande, pequeno patrocinador, Servidores Verdes. É verdade, a Servidores Verdes está mais uma vez connosco e vocês sabiam... tenho que só baixar aqui um bocadinho a música, senão eu não me consigo concentrar. Ora, lá está. E até em voz, os servidores presentes está presente. É verdade. Então vocês sabiam que na última década o peso médio de página da web cresceu 356%, de uma mediana de cerca de 484 kilobytes para 2.2 megabytes de mediana, ok? E como vocês devem saber, não é? Por norma, quanto mais peso a página tiver, mais energia, aliás, é consumida pelos vossos computadores e pelos servidores. E a Servidores Verdes está cá para vos ajudarem, não é? E passarem para um servidor com energia 100% renovável e certificada, ok? Que permite vocês oferecerem um site amigo do ambiente. Mas, se o vosso site for em WordPress, a servidoresverdes.pt ainda oferece uma otimização do site para que este carregue mais rápido, aliás, e consuma menos energia. Vocês sabiam, gente, que Joana e Fred, que as páginas tinham ficado cada vez mais pesadas ao longo destes últimos anos? Desconhecia. Inclusive o facto Também de podermos ser sustentáveis colocando menos conteúdo na página. Isto é uma novidade para mim. É verdade, porque quanto menos Nunca conteúdo tinha por pensado norma... nessa perspectiva. É um muito bom ponto. Bem, Joana, estás cá e como grande convidada especial, vamos ao teu tema. O que é que nos traz hoje? Então, olha, eu hoje trago aqui um report feito pela plataforma Vidmo, que analisou aqui mais de 16.700 anúncios de vídeos no LinkedIn, pronto, e fez aqui quase aqui um resumo dos principais insights dentro, não é, de LinkedIn Ads para o segmento B2B. E aqui, uma coisa que eu achei interessante, pronto, e nestes reportes normalmente o conteúdo está sempre complementado, não é, de forma genérica, e aqui o interessante deste resumo é que realmente separa aqui os principais insights por fase do funil. E lá está, para quem faz depois campanhas pagas, acho que acaba por ser aqui uma mais-valia. Então, começando, por exemplo, eu fiz aqui um pequeno resumo, mas depois posso partilhar aqui também o report que tem obviamente mais dados. Mas, por exemplo, aqui esta diferença não é de vídeos curtos ou vídeos longos. Já se falou, não é, que esta questão aqui de vídeos curtos realmente veio para ficar.
Mas foi interessante, e isto que eu vou partilhar agora, por acaso eu não tinha noção, surpreendeu-me, porque, por exemplo, se nós estivermos a olhar para vídeos de awareness ou de consideração, dentro destas fases do funil, vídeos de 7 a 15 segundos tiveram efetivamente aqui melhor performance, com um aumento de 54% da engagement rate. Mas se nós falarmos, por exemplo, em vídeos de conversão, os mais longos, de 15 a 30 segundos, realmente tiveram aqui melhorias de 13% na CTR. Ou seja, vídeos mais curtos performaram melhor nas fases, não é, mais de topo de funil, awareness e consideração, e mais de fundo de funil. Vídeos mais longos performaram melhor. Eu, por acaso, tinha ideia... Exatamente, eu achava que era exatamente... Ou pelo menos nas plataformas que não LinkedIn, não é, mais meta, normalmente até ao contrário, não é? Vídeos de awareness aqui ligeiramente mais longos, para dar aqui mais explicação, mesmo de consideração, e depois normalmente os vídeos de conversão serem mais diretos, e aqui efetivamente veio-se ver uma tendência oposta, mas também achei interessante. Depois também aqui dados interessantes só para recapitular, Joana, só para ver se eu percebi bem, que é então vídeos mais longos então têm uma maior tendência para uma taxa de conversão ou para um final de funil, não é? Neste caso o CTR superior em conversão, exatamente, mas em awareness e consideração, os mais curtos, de 7 a 15 segundos, têm melhor engagement rate, melhorias até 54%. Exatamente. Depois, falando aqui mais de texto, não é, em vídeo, onde e como e quando colocar aqui texto, também foi interessante que, por exemplo, na fase de awareness, colocar aqui informação de vídeo no primeiro quarto de vídeo melhorou aqui em 149% lá está, as visualizações de 25% do vídeo. Ou seja, nós sabemos que realmente nós não temos muito tempo, e quem faz campanhas sabe isso melhor que ninguém, não temos muito tempo, efetivamente, para impactar os utilizadores, mas não estava à espera também aqui de um crescimento tão elevado, não é, de quase 150%, de mais visualizações a 25% do vídeo, quando esta informação realmente vem aqui na primeira, neste primeiro quarto de vídeo. E aqui eles nem especificaram, ou seja, pode ser aqui, seja proposta de valor, seja conteúdos de vídeo mais emocional ou até dados mais de produto ou de serviço. Eles disseram que isto não é aqui de forma global, acabou por ter aqui o mesmo peso. Interessante, que acabei por não referir inicialmente, mas isto é um estudo a nível global, tanto Europa, Estados Unidos, também algumas zonas da Ásia. Depois aqui outra informação também interessante, que, por exemplo, na fase de consideração, esta partilha aqui, por exemplo, começar o vídeo com a partilha de 3 ou 2 estatísticas mais específicas, é algo que as audiências também valorizam e acabou por melhorar aqui, por exemplo, até 40% a completion rate, ou seja, temos aqui, não é, este rácio, não é, de número de pessoas que vê o vídeo até ao final versus número de vezes que o vídeo foi mostrado. Efetivamente também tem aqui impacto, ou seja, fase de consideração, destaca aqui mais, por exemplo, para estatísticas no vídeo. Algo que fizemos também no início, não foi? Que é interessante. Começámos, não é? Com esta estatística. Exatamente, já dar aqui. Portanto, quer dizer que a nossa taxa de conversão vai ser incrível no final. Vamos ter reviews deste episódio. Mas aqui, positivas de certeza. Mas aqui realmente o interessante é perceber que isto tem realmente um maior impacto, por exemplo, na fase de consideração e não se calhar tanto na fase de conversão ou na fase de awareness. Pronto, e lá está, as equipas depois de design, sejam as equipas de cliente ou sejam depois as equipas de design, não é, das próprias marcas, esta informação acaba também por ser relevante para, se a pessoa depois quiser trabalhar aqui, não é, direitinho todas as fases do funil, perceber depois, em termos de impacto, em cada uma das fases, o que é que funciona melhor. Depois também uma coisa que já se tem levantado, que esta questão, não é, de vídeos serem mais humanizados, não é, terem pessoas ou não, e também foi interessante que isto tem impacto nas fases todas do funil, ou seja, awareness, consideração e conversão. Mas, por exemplo, mostrar aqui uma pessoa no primeiro quarto do vídeo provocou aqui um aumento de 175% da view rate, que é então a métrica aqui que relaciona o número de visualizações completas com o número de impressões. Isto aqui mais na fase da awareness. Se nós estivermos a olhar, por exemplo, para consideração ou mesmo conversão, houve aumento, mas já foi só de 6%.
ou seja, pessoas, fase de awareness, sem dúvida nenhuma que se deve utilizar aqui, pelo menos para estas métricas. E atenção, nós estamos aqui, eu estou aqui a partilhar estas métricas, mas isto depois, isto aqui envolveu este estudo, vários verticais de negócio, vários mercados. Obviamente que faz sempre sentido testar o que é que funciona melhor depois para cada marca, para cada negócio e para cada vertical. Mas pronto, se quiserem ter aqui realmente um ponto de partida, é interessante ter aqui realmente esta humanização dos vídeos em awareness, efetivamente acaba por ter aqui mais impacto do que, por exemplo, em consideração e conversão. Uns vídeos desses são, por exemplo, aqueles vídeos do Monday.com, não é? Ou algo assim, não é? Que aparece uma pessoa sempre a apresentar a empresa, não é? E aliás, isso também funciona muito bem no YouTube, não é? Ter esse lado humano e humaniza sem dúvida a empresa. E claro, estando numa rede social, parece, pelos vistos, faz sentido mesmo sendo em B2B, não é? Exatamente. E atenção, aqui, além de ser a pessoa, não é, no vídeo, é de ser no primeiro quarto do vídeo, que acabou por ter aqui mais impacto do que ser depois na outra altura, o que depois também em termos de performance, não é, do anúncio como um todo também pronto, impacta, não é, depois os resultados. Depois aqui por acaso, isto também é um tópico interessante, porque temos lá na agência, né, alguns clientes também nos questionam sobre isso, que é esta questão de colocar ou não o logo na marca dos conteúdos, visto, não é, que sendo, por exemplo, anúncios aqui em redes sociais, tem sempre aqui o logo associado, não é, da própria marca, não é, no anúncio. E uma coisa interessante é que, por exemplo, colocar aqui, dar mais destaque ao logo, assim, substancialmente mais destaque nos primeiros 2 segundos de vídeos, em campanhas de conversão, aumentou a CTR, por exemplo, em 17% nesta fase de funil. E aqui há muitas marcas que, por exemplo, ou que deixam, não é, preferem colocar, se calhar, o logo mais no fim, ou colocar, por exemplo, o logo só no topo, superior, direito ou esquerdo. E, efetivamente, aqui o insight que eles davam era dar realmente bastante destaque nos primeiros 2 segundos do vídeo, que teve aqui impacto, então, de 17% da CTR. Foi também uma métrica que me surpreendeu e acho que é, sem dúvida, de testar. Interessante, até porque se calhar as pessoas já sabem que é um anúncio, não é? E estão numa de... portanto, já sei que é um anúncio, ao menos que venha a marca, não é? Logo, ok, é esta a marca. Sim, para criar, exato, para ajudar a criar também super curioso. Isto. Porque eu pensaria ao contrário, não é? Eu, como sendo consumidor final, não é? Muitas vezes pensaria ao contrário, que é, pronto, lá vem um produto, não é? Portanto, há aquela, eu não sei se vocês conhecem, que é a ideia do rato e do rato e do gato, não é? E que nós, como advertisers, muitas vezes, quando estamos a anunciar para o rato, não é? Imaginem que nós, advertisers, anunciantes, somos um gato, não é? Que muitas vezes nós já estamos a mostrar o bigode, não é? E que às vezes nós mostrarmos o nosso bigode de rato, ou seja, sendo uma mensagem super promocional ou promoção, coisas assim, quando nós vemos uma promoção, o cérebro dos utilizadores, não é? Percebem logo, pá, há aqui uma marca qualquer ou há uma coisa aqui, querem qualquer coisa, não é? E isso é muitas vezes mostrar os nossos bigodes. E então foco muito nesta ideia de, ok, vou dar primeiro o queijinho, que é qual é o valor, e então tentar dar o valor primeiro. E é um pouco contraintuitivo, não é? Neste sentido, não é? Se este é o sentido de não tentarmos não mostrar os nossos bigodes como marca e dizemos que somos uma marca a anunciar, parece que o que esse estudo vem dizer é que não, pelos vistos até aumenta a CTR, não é? Que é, não, mostra que és uma marca, ser claro, as pessoas se calhar já sabem que é um anúncio e estão dispostas a clicar, vão clicar. Não é? Parece que... Certo. E aqui, lá está, isto aqui mais para a fase de conversão, não quer dizer que depois não se possam inverter os papéis na fase da awareness ou de consideração, mas por acaso achei curioso exatamente pelo que dizes, porque o tempo, não é, pronto, para chamar a atenção do consumidor já é tão pouco, pronto, não é? E darmos aqui realmente destaque à marca, pelo estudo vem realmente aqui ainda... facilitar aqui esta identificação da marca, pronto, e sem dúvida esta melhoria de CTR. E aqui também um ponto interessante, que era relativamente a CTAs aqui no vídeo, que efetivamente, se calhar, normalmente ou pela lógica, viriam aqui no final do vídeo. Se nós estivermos a falar aqui, por exemplo, da fase da awareness, uma coisa que o estudo também dizia é que CTAs nos primeiros 6 segundos do vídeo levou aqui a uma melhoria de 98% da view rate. O que também me surpreendeu, porque lá está, não é? Normalmente, não é? Conta-se a história toda, não é? E vem o CTA aqui no final, de forma pronto, se estivermos a falar aqui de forma global, isto por acaso teve aqui um peso superior em awareness, mas efetivamente a indicação que eles davam era que nas outras fases do funil realmente o CTA deverá haver aqui
virá mais no início. Se pensarmos na lógica que nem todas as pessoas que vão ver o vídeo até ao final, isto faz total sentido, não é? Porque nós não podemos esperar que as pessoas vejam o vídeo ou que elas vão todas ver o vídeo até ao final. Mas efetivamente vem-me surpreender porque acaba por, não é, desconstruir aqui a lógica de storytelling e isso tudo, não é? Que eu mostro a proposta de valor, dou aqui algumas razões e depois apresento-lhe o CTA e isto vem inverter aqui um bocadinho o sentido disto. Pronto, lá está, o estudo tem depois aqui algumas métricas, pronto, extras que eu não incluí aqui, depois também posso partilhar, mas pelo menos queria também saber a vossa opinião, vocês também já foram partilhando, mas efetivamente houve aqui alguns que me surpreenderam que vêm de ser um bocadinho diferente do que se observa se calhar em outras redes sociais, não sei se vocês também já tinham ideia disso ou não. Fred, queres começar ou posso eu? Deixas? Dás permissão? Quantas honras, como já sabes. eu acho que epá, lá está, eu fui comentando ao longo, à medida que falavas, acho que realmente há coisas aí muito surpreendentes. Não tenho a certeza se não será muito, por exemplo, esta coisa de mostrar a marca logo, acho que é algo que poderá se calhar resultar mais no sentido de ser business to business, não é? Porque este estudo foi baseado em anúncios business to business, não esquecer isso. Exatamente, isso é muito específico. Claro, mas o LinkedIn também é sobretudo anúncios business to business, o que faz sentido que a análise seja sobre business to business, não é por aí. Mas eu não tenho a certeza se isto funcionava tão bem, por exemplo, como esta questão de mostrar a marca, tão bem como se fosse uma marca business to consumer. Não é? B2C. Sim. Não tenho, suspeito que não é? Mas tentarei ir por aí. Mas sim, pá, eu acho que é ter muito este conceito de que business to business, e acho que se consegue ver muito estas diferenças, até por este estudo, que é muito diferente anunciar business to business versus business to consumer, ok? É muito, muito diferente. E claramente o estudo vem mostrar um pouco sobre isso. Pá, e por outro lado, eu estive a ler o estudo porque partilhaste connosco e o qual agradeço. By the way, para todos os que nos estão a ouvir, vai ser o estudo, vai ser partilhado então o conteúdo da semana do WhatsApp, vai ser a cheat sheet aqui deste estudo de como conseguirem fazer um vídeo que tenha melhor performance, ok? Como é que se chama a empresa? Da VidMob. Ok? Eles criaram uma cheat sheet para vocês conseguirem usar. Cheat sheet, o que é em português? É uma espécie de checklist, não é? Os pontos que devem fazer, não é? Sim, que vem facilitar realmente. Em cada fase do funil, ou seja, pontos-chave a ter em consideração para depois para este desenvolvimento aqui de vídeos. Portanto, sim, pessoal, se quiserem então esta cheat sheet, não se esqueçam, no nosso grupo do WhatsApp vai lá estar partilhado. Mas é isso, não tenho muito mais a adicionar. Lá está, eu fiquei só super surpreendido destes dados, não é? Como este da marca, achei super interessante. Pá, e o vídeo ser mais longo também... Também, principalmente em conversão, que normalmente não é, seria aqui o contrário. Exato! Mas queria só deixar a nota que também referi no início, que é, indo e testando, porque lá está, estamos a falar aqui de um caso global, claro, que analisou muitos vídeos, mas depois isto tem de ser sempre adaptado aqui marca a marca e tendo em conta históricos que já existam da própria marca ou do próprio negócio, e fazer sempre essa adaptação. Mas era o que eu dizia, acho que faz todo sentido pelo menos ter aqui um ponto de partida, nem que seja para testar, não é? Porque a pessoa se calhar às vezes fica aqui circunscrita a determinadas informações que acham que funcionam melhor, porque fizeram sempre assim. Claro. E isto acaba por abrir um bocadinho os horizontes de testar coisas novas e ver se realmente resultam. Fred, o que é que te apraz adicionar sobre o tema? Surpreendeu-te? Como eu não procuro este tipo de tópicos, para mim surpreendeu-me e acho bastante curioso. Mas começaria precisamente por dizer algo que tu reforçaste, que é destacar o facto desta plataforma como o LinkedIn ter características únicas, distintas das outras redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter. Ou seja, o facto do LinkedIn ser mais voltado para o mundo profissional, as pessoas não vão propriamente ao LinkedIn partilhar gatinhos, bebés e sushi. Quer dizer, hoje em dia já está a haver mais cada vez esse entrosamento, mas é muito relacionado com carreiras e negócios. Agora, estes dados que a Joana trouxe são muito relevantes para mim, que eu não conhecia, portanto,
gosto de perceber e comparar com recomendações que faço principalmente para o YouTube, que é a principal plataforma de vídeo, mas também há uma outra consideração, é que a Joana não trouxe uns dados quaisquer, são dados relacionados com anúncios, não é só publicação, só porque sim. Portanto... certo, exatamente. Não é? É a ver com anúncios. Portanto, primeiras coisas aqui a ter em mente. Público-alvo, ou seja, mais focado para profissionais, recrutadores, empresas e, portanto, como a Joana referiu, conteúdo relevante, informativo e ela teve aqui a oportunidade de falar das diferentes características para as 3 fases do funil, o topo e o fundo, sendo que a Joana concentrou-se mais em trazer recomendações do topo do funil, notoriedade, e do fundo do funil para gerar a conversão. Bom, depois, esses dados, quer dizer, não foram presentes agora, porque não li o relatório, mas também não... É algo que qualquer empresa que trabalha, seja B2B, seja B2C, se bem que quem faz mais anúncios no LinkedIn tem a percepção que são empresas B2B, concordam? Sim, sem não, dúvida. isto era de business to business, exatamente, sim. Isto era de vídeos de B2B. Isto depois o quê? Que naquela rede social, e a propósito da pergunta que o Diogo fez logo a seguir, é evitar, eu acho, na minha opinião, gírias, abordagens excessivamente informais, conteúdo que eventualmente pode ser considerado especificamente para aquela rede, para aquele ambiente em que as pessoas estão habituadas a trabalhar. Depois, ou a navegar. Outra coisa que esta chamou a atenção, que é o seguinte, foi o tempo de duração. Em vários momentos, a Joana trouxe referências a vídeos curtos, a vídeos longos, quando é que a taxa de conversão, ou quando é que houve mais visualizações. E eu acho que é curioso o seguinte, tipicamente em praticamente todas as plataformas sociais são os vídeos curtos que têm melhor performance, mas a Joana disse, atenção, que na fase de fundo do funil, Joana, corrige-me se estiver a dizer errado, vídeos longos tiveram melhor performance, correto? Certo. Pronto. Pelo menos em termos de CTR. Em termos de conversão, não é? Em termos de conversão. E eu não, acho de clique. De clique. Bom, ok. Seja como for, eu acho que já há aqui um pensamento estruturado para qualquer profissional que faça anúncios em vídeo. Eu faço muito anúncios em vídeo, mas focado para o YouTube. Para o LinkedIn nunca me lembro de ter corrido. Nem faço ideia dos custos específicos para o LinkedIn. Sei que no YouTube é um CPV, meto uns 5, 6 euros e está a andar. E depois vou controlando a ver se o anúncio tem boa performance. Vai ser com certeza superior. Também não sei precisar, mas com certeza superior. Sim, o clique já rondava 1,50. 1,50€. Portanto, qualquer coisa, o vídeo não sei se tem função de CPV. Bom, mas seja como for, o que eu queria aqui reforçar era a forma estruturada como a Joana foi partilhando o conteúdo, deixando nota sobre a estratégia pelo qual o vídeo terá impacto no utilizador. E depois o Diogo acabou por complementar há bocadinho com a metáfora do gato e do rato. Isto é, estamos a impactar para quem? Para um público frio, para um público morno, para um público quente, com quem é que estamos a impactar? Mas seja numa das 3 fases, eu teria uma recomendação que é algo que eu ainda estou a ver, que já seria um ponto que devia estar corrigido em muitos vídeos que correm na internet, mas este é fundamental. Quer seja no LinkedIn, no Facebook ou outra rede social, é fundamental os vídeos terem legendas. Mais de 80% das pessoas veem vídeos sem som. Então é fundamental ter legendas. Só para dizer que a última edição fui com o Vasco Marques, que também é um profissional no ramo do marketing digital, à VidCon. A VidCon acontece nos Estados Unidos, mas houve uma edição no Reino Unido, já fui 2 vezes, e é engraçado, de uma edição para a outra, a percentagem aumentou 5%, era de 80%, passou depois para 85%. E, portanto, isto é para dizer que muitas vezes os utilizadores do LinkedIn e outras, mas especificamente do LinkedIn, vêm com som desativado. Não é o caso do YouTube, porque automaticamente ele ativa logo. Pronto, só para fechar 2 pontos, que é a chamada para a ação, a métrica do CTA, disseste 17% há bocadinho, não foi, Joana? Que colocaram nos primeiros 6 segundos. E o CTA, sim, nos primeiros 6 segundos. 6 segundos. Eu acho que é isso. De vídeo, sim. De vídeo. Um breve complemento apenas, só para recomendar que, se forem colocar no CTA, que seja claro, conciso. Eu recomendaria no final do vídeo, mas, pelos vistos, os estudos mostram, no caso do LinkedIn, que nos primeiros 6 segundos
será muito importante. Pelo menos para aumentou em 98% aqui em campanhas de awareness a view-through rate. Depois, quando estamos a falar, aqui estamos a falar não é de métricas muito específicas de vídeo, obviamente que o estudo não tinha aqui métricas de comparação depois em termos de conversão. Pronto, não é? No final das contas, pelo menos aqui na última fase do funil, será aqui quase o aspecto mais importante a ter em consideração. Mas pronto, pelo menos aqui para a preparação da estratégia. Agora, por acaso, queria só partilhar aqui um ponto com vocês. Joana, eu fecho. Deixa-me só fechar e partilhar já. Força. Não, só fechar. Que é precisamente tocar neste último ponto que tu falaste agora, que era, depois deste complemento a algumas partes e também uma reflexão sobre o que a Joana disse, é precisamente a análise de métricas. Isto é, cada marca é uma marca, cada caso é um caso, cada vídeo é um vídeo. Portanto, visualizações, engagement, conversões, tudo isto é avaliar o que é que nós conseguimos identificar e que está em funcionamento e o que é que eventualmente pode ser melhorado, porque realmente para quem tem alguma experiência em rodar vários anúncios online, sabe perfeitamente que é muito comum aquilo que nós achávamos que era, afinal não é. Portanto, temos que trocar, ou o criativo, afinal é outra coisa que nós gostamos muito, mas afinal não está a ter boa performance. Não funciona, sim. Não funciona. Com um pequeno detalhe, é que no caso do vídeo, o tempo de preparação e edição é muito superior, ou costuma ser muito superior. Portanto, que tenham bons resultados. Joana, passo-te a palavra. Não, ia só dar aqui uma nota, porque depois também, pronto, a ler aqui também outro estudo, não relacionado exatamente com isto, mas com B2B, vê-se que também a tendência acaba por contrariar um bocadinho, pronto, algumas das métricas que são. Obviamente que quando estamos a falar de business to business, é? Plataformas completamente opostas, aqui de contacto com o consumidor, e estratégias também devem ser aqui diferentes, mas efetivamente cada vez mais os compradores, os consumidores de B2B estão a procurar mais experiências B2C-like. Ou seja, começamos a ver aqui, se calhar, uma tendência, não é, se nós pensarmos aqui em negócios, não é, acabam por ser pessoas, não é, e estas pessoas vão ser, pronto, aqui maioritariamente aqui geração Z, e na prática, efetivamente, vão ter aqui, se calhar, mais tração, ou seja, não tanta disponibilidade para verem ou para serem assim, se calhar contactados aqui por vendedores, preferirem aqui uma experiência muito mais online, não é, de Ásia, ou seja, começam a ter também aqui um comportamento semelhante, não é, a B2C e a procurarem experiências também aqui deste género. Em título de resumo, o que é que eu quero dizer com isto? Que efetivamente as estratégias, para já de vídeo, não é? Até não, e era o que falávamos, não se assemelham ou estão aqui dispares daquelas que estavam, ou que se partilham aqui em YouTube, ou então aqui da plataforma, mas não tenho a certeza se elas podem vir a ficar um bocadinho aqui mais aproximadas depois das outras plataformas de alguma maneira. Mas pronto, isto aqui deixo só aqui para o ar, para partilhar aqui só um pensamento. Não consigo prever aqui o futuro. Mas achei que depois acaba por ser aqui uma dicotomia, né? Por um lado, realmente são dados aqui diferentes, e por outro, este aproximar aqui da experiência de B2C. Sim, até a questão da humanização, não é? Desculpa, também, Joana, sim, esta questão que estavas a falar, um dos pontos, a humanização é muito importante, sobretudo nas redes sociais, e funciona nas redes sociais porque as redes sociais estão criadas com humanos, não é? E são os humanos que estão lá a partilhar as coisas, não é? Exato, e isso funciona, lá está, é uma das razões que isso funciona muito bem também em YouTube. Por acaso não tenho nenhum estudo para partilhar em relação a isso, mas sei que funciona muito bem. E sim, eu acho que há aqui este meio termo, não é? Que é B2B, mas não deixa de ser uma rede social. Parece estar ali um meio termo, não é? Boa. Gente, vamos passar ao próximo tópico? Vamos a isto? Estão preparados? Obrigado, Joana. Grande tópico. Nada. Muito, muito fixe. E, aliás, é tão bom que o conteúdo desta semana, ok, no nosso WhatsApp, que para se juntarem, já sabem, w.marketingporidiotas.pt, vão diretamente para o nosso grupo de WhatsApp, w.marketingporidiotas.pt, e o conteúdo da Joana foi tão bom que será então o conteúdo partilhado, ok? Será segundo a VidMob, okay? Portanto vou ler em inglês, porque traduzir isto assim vai ser muito difícil, mas o conteúdo chama-se então The LinkedIn Cheat Sheet, Top Creative Video Ad Findings for Marketers, ok? É essa cheat sheet que vai estar então partilhada no nosso grupo do WhatsApp. Somos mais de 300 online. Juntem-se a nós se ainda não estão lá. Com isto dito, vamos ao próximo tema, que é o meu, na verdade, coisa engraçada. Então, e esta semana eu trago aqui um tema quente.
ok? Até a Joana, estávamos aqui a falar em off, não é, Joana? É uma coisa que muitas vezes pensamos e vamos abordar. Já tivemos a abordar, na verdade, em podcast, aqui no podcast em episódios passados, e vamos voltar aqui a falar um pouco sobre isto com algumas dicas, ok? Portanto, esta semana venho-vos trazer aqui 3 dicas e meia, ok? Para prepararem a vossa marca caso os motores de pesquisa sejam completamente substituídos por chats de inteligência artificial. Estão preparados? Ok? 3 dicas e meia. Vamos lá. Então, isto só para dar aqui algum contexto. Tudo começou com uma palestra que eu estive a ouvir na semana passada do Sr. Christopher Penn e eis o que ele disse. Vamos ouvir. Vamos ouvir em inglês, ok? Mas vamos tentar ouvir. Deixa ver. A ver se vai funcionar. Vamos ver. Is to go to Bing Webmaster Tools, Google Search Console, and just count up what percentage of your search traffic is important to your company, what percentage is unbranded search. The unbranded search is going away, right? So if 60% of your website traffic is organic search and half of that is unbranded, you've optimized for keywords that are, the generic terms, that's going away. As people adopt these tools, that is going away. So if SEO, organic search, is important to your company, you have to get started now adapting to this stuff. Oh, Deus meu, ok? Portanto, ele vai trazer aqui um pouco, não é? Estava aqui a falar um pouco do apocalipse, ou seja, o que ele está a dizer, não é? É que se a maior parte das visitas do vosso site provém de motores de pesquisa e se grande parte desse tráfego são de pesquisas que não são relacionadas com a vossa marca, então, com a adaptação a estas ferramentas de inteligência artificial a aumentar, esse tráfego, ok? Esse tráfego que não está relacionado com a vossa marca vai desaparecer. Sim, ele disse vai desaparecer, ok? A ideia é que o sistema não tem que mencionar a marca do retalhista. Imagina, não é? O que ele está a vender é o produto. O que ele vai buscar especificamente é o produto. E a ideia é que com os plugins do Shopify ou com os plugins agora não me recordo, mas de outro plugin que também já existe dentro do GPT, do ChatGPT, por exemplo, que ainda não estão ativos para toda a gente, eu sei, mas vão estar. A verdade é que vocês podem fazer compras diretamente através desses plugins, diretamente através do chat. Okay? Imaginem isto. Isto já é possível. Okay? Mas pronto, mas o Sr. Penn, okay? Ele não se ficou por aqui, não ficou só numa de trazer o Doomsday. Ele, na verdade, quis dar também 3 possíveis soluções. Okay? E as 3 possíveis soluções que ele dá é: 1. Construir marca, ok? Então, o que ele quer dizer é, se as pessoas não souberem quem é a vossa marca, okay, as pessoas não vão perguntar por vocês, não vão pesquisar por vocês, ok? Seja numa ferramenta de inteligência artificial ou não, a verdade é que vocês não serão sugeridos. E então a ideia é vocês construírem a vossa marca. Isto também foi algo que já foi mencionado aqui no podcast em episódios passados, ok? Segundo ponto, ele diz publicações diretas. Isto acho que vocês já reconhecem e sabem o valor dos dados, não é? Esta questão que veio agora com o First Party Data, mas no fundo o que ele está a dizer é que é importante ter um canal direto de comunicação com os vossos clientes ou futuros clientes, não é? Portanto, algo como uma newsletter, não é? Por exemplo, mas que não esteja afetada por filtros de inteligência artificial. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer com isto coisas como redes sociais, não é? Por exemplo, alguém que vos segue no Instagram, não é? Essa informação vai ser sempre filtrada por uma inteligência artificial para os utilizadores. Vai ser filtrada como? Então, o sistema só vai mostrar, não é? Só vai recomendar aquilo que os utilizadores vão ter uma probabilidade de interagir com ou de ficarem satisfeitos com, não é? Portanto, se a vossa marca não estiver lá, não é? Portanto, vocês vão estar sujeitos a este filtro. E a ideia é que vocês tenham um canal direto, seja SMS, newsletter, portanto, isto exatamente que temos falado em First Party Data é um pouco por aí. E por último, ele sugere ter uma comunidade. E este achei super interessante. O que ele quer dizer com uma comunidade? Algo como o nosso grupo de WhatsApp, ok? Que conta lá com mais de 300 marketers, não é? 300 profissionais de marketing, estão todos lá. E nós conseguimos comunicar diretamente com eles, mais uma vez, sem qualquer filtro, a não ser, como é óbvio, o utilizador não queira ver o chat, não é? Portanto, são estas três opções que ele deu, não é? É 3 formas de vocês combaterem caso
os motores de pesquisa então desapareçam, não é? Construir marca, publicações diretas e ter uma comunidade. E sim, ele referiu na verdade, o que ele referiu na verdade, aliás, foi algo que me fez muito sentido, não é? E temos então já vindo a falar no passado, mas com isto eu ainda vou adicionar mais um conselho, não é? Daí o meu e-mail, as 3 dicas e meia, que é uma espécie de pescadinha de rabo na boca. O que é que quer dizer com isto? É que a dica que eu vos daria também é que invistam em SEO. E agora vocês perguntam. Vamos lá ver se isto está bem ensaiado. Sim. Fred? Mas, óbvio, aqui a questão a ideia não é o fazer se os motores de busca, não é? O de pesquisa forem substituídos pelos sites de DAI. O meu micro estava desligado no momento em que eu ia fazer coro. Peço desculpa. Não faz mal. Isto está sempre tão bem ensaiado que... Mas eu percebo a pergunta da Joana e uma... Boa, Joana. Obrigado. A pergunta da Joana é muito relevante, não é? Mas esta questão que é, parece que eu estou-vos a dizer que isto é uma estratégia, não é? São estratégias caso os motores de pesquisa desapareçam. E eu estou-vos a dizer que vocês devem investir em SEO, ok? Mas pensem nisso. É que, na verdade... Pelo menos por agora, estes chats estão a recorrer aos índices dos motores de pesquisa. Ou seja, os sistemas estão a utilizar o índice do Google, o índice do Bing, não é? Que é a única forma que eles têm de ter acesso rapidamente à informação publicada recentemente, não é? A informação atualizada. Certo? É a única forma. Porque os motores de pesquisa são, no fundo, umas fontes otimizadas, são ferramentas, aliás, otimizadas, não é? A irem buscar informação de todos os sites, certo? E neste momento, estas ferramentas estão a ir buscar essas informações a partir dos índices dos motores de pesquisa. Não sabemos como é que será no futuro, mas a verdade é que se vocês desaparecerem também do motor de pesquisa, possivelmente estas ferramentas também não vos vão conseguir sugerir nunca, ok? Enfim, a minha questão para vocês é só no fundo perguntar a vossa opinião e quanto às sugestões que ele deu e o que é que pensam disto tudo. Vamos começar pelo Fred. Pode ser, Fred? Estás com o micro desligado, que é sempre aquele... Não estamos a ouvir. Gosto tanto. Isto é... Bom, fazer um apontamento aqui, uma análise crítica a 4 dos seus pontos. Parece-me que são 4, vou tentar sintetizá-los, pelo menos foi aqueles que eu retive. 3,5. Diminuição do valor... 3,5. Diminuição do valor dos termos genéricos e unbranded de SEO. 2. Construção da marca e visibilidade. 3. Alternativas dos filtros de inteligência artificial. E 4. Os motores de pesquisa. Será que ainda vão ter relevância? Bom, não quero alongar muito, mas hoje temos aqui um painel mais enxuto que nos permite poder divagar um bocadinho mais. Mas realmente o Sr. Penn, ele argumenta que investir na maioria das marcas em unbranded SEO não terá benefício no futuro e, de facto, muitos dados, os profissionais de SEO têm tendência para não querer palavras de cauda curta, precisamente porque estas pesquisas genéricas são menos eficazes à medida que os consumidores tipicamente preferem pesquisar produtos, serviços específicos e depois também porque é mais barato do ponto de vista de trabalho e o esforço é mais produtivo. Portanto, eu acho que aqui realmente, concordo, é fundamental adaptar as estratégias de SEO para focar um pouco mais no branding e com isso a diferenciação, ou seja, como é que nós conseguimos comunicar ao produto que o nosso produto ou serviço é relevante. Portanto, aqui não vejo assim nada de transcendente, mas relevante de reforçar. Segundo ponto, construção da marca e visibilidade. Pois claro, se até dá-se o nome até de uma love brand. Uma love brand, no fundo, é uma marca forte, bem estabelecida no topo da mente dos consumidores, só que para isso acontecer, meus caros, é preciso gastar muito dinheiro em tempo, recursos humanos. Portanto, isto para dizer... É isso. Portanto, se estivermos a falar da substituição dos motores de chat por inteligência artificial, os motores de pesquisa por chats de inteligência artificial, as pessoas ainda descobrem e talvez ainda se lembrem de produtos que estão a ser oferecidos, mas isto, concordo, só vem destacar a importância de construção da marca, que é algo que, na minha visão, vai acontecer ao longo do tempo, que depois vai traduzir-se em tudo aquilo que o Diogo referiu, que é, e muito bem, concordo
100%, termos ativos próprios, first party data, comunidades, etc. Bom, terceiro ponto. Alternativas aos filtros de inteligência artificial. O Sr. Penn, segundo percebi que o Diogo referiu, sugere que as marcas não devem ficar totalmente dependentes dos filtros de inteligência artificial, portanto, explorar ativos alternativos. Os canais diretos, não é? Os canais diretos, mas isto ele disse ou foste tu que depois complementaste? Do SMS? Não, foi isto que ele disse. Ele ele disse exatamente isso. Pronto. Então, se for SMS, já sabem, podem visitar smsonline.pt. Bom, fora isso. Fora isso. Gostei muito da recomendação dele. Bom, mas fora isso, é isso. As estratégias que podem ajudar muitas empresas a ligarem-se aos clientes e avaliar sempre o custo /benefício. Claro que, sendo uma das minhas áreas de trabalho o tema de SEO, e não só, mas dos últimos anos tenho-me especializado nisso e com quem troco muitas opiniões com o Diogo, o quarto ponto não tem como não dar relevância à expressão. O quarto ponto era se os motores de pesquisa ainda vão ter relevância. Concordo, claro, com o que o Diogo disse, mas tenho aqui uma nota, que é o seguinte, e depois passo a palavra, Joana, que é, embora os chats de inteligência artificial realmente estão a mostrar que em muitos casos podem substituir os motores de pesquisa, falo por mim como, pronto, mas eu também diria que sou utilizador diferente do comum, mas eu hoje passo muito mais tempo a utilizar a inteligência artificial do que os motores de pesquisa, mas eu acho que para a maioria das pessoas, eu acho que é muito importante lembrar que os temas vão, como o Diogo disse, e reforçar, usar os índices de pesquisa dos motores de pesquisa. Portanto, só este reforço, e com isto termino, quer dizer, manter uma boa posição nos motores de pesquisa continuará a ser crucial, ainda vai demorar muito tempo a que haja uma substituição, e acredito que isso ainda vai também servir de base durante muitos anos para a inteligência artificial e buscar recursos. Muito bem. Interessante, Fred. Joana, o que é que tu tens aqui? Na prática, não tenho aqui muito mais a acrescentar. Eu só ia dar aqui a nota que se realmente esta questão do destaque, não é, da marca, de valorizar aqui a marca, e esta questão aqui dos canais direitos, se antes eram importantes, pelo que estamos a ver, e vão se tornar, não é, quase essenciais, não é? Sem dúvida alguma, agora com esta alteração toda depois de comportamento dos consumidores. Apesar que agora vou dizer aqui uma coisa que não sei se pode ser aqui polémica ou não, mas na prática, visto que pronto, não é, Google e afins, não é, sobrevivem muito também dos anúncios das próprias plataformas, não é? Acredito que depois eles também poderão aqui arranjar depois alternativas para, não sei, haver aqui forma depois de colocar, não é? De utilizar também as próprias ferramentas daí para dar visibilidade às marcas de outra forma, ou assim, claro que isto ainda está, não vou dizer, pronto, no início, não é? Porque isto tem estado agora constantemente a alterar, mas acredito que pronto, estas grandes responsáveis vão arranjar, com certeza, acredito que vão arranjar aqui alternativas, pronto, para fazer face, obviamente, a estes desafios. Não consigo afirmar com certeza, mas espero que o façam. Não, aliás, o CEO da Microsoft, em entrevista, acho que era à NBC, não me recordo, mas numa entrevista ele estava exatamente a falar um pouco dessa preocupação, que é, isto pode mexer realmente com o ecossistema atual, não só de advertising, não é? Como também o facto de levar os utilizadores às páginas, não é? E levar tráfego aos sites das marcas, não é? E isso, e esse ecossistema que está criado e que já tem anos, não é? E que tem muito investimento por trás, sem dúvida, isso tudo pode ser abalado, não é? Imagina o que é de repente o Google Ads, os motores, o motor de pesquisa da Google, de repente os anúncios não são clicados porque não há ninguém a pesquisar, ou os anúncios não, já ninguém está a pesquisar no Google, por exemplo, não é? Portanto, isso é um abalo enorme. Exato, é um abalo enorme, portanto, e tem que ser mesmo realmente com pinças aqui. Muito bem. Ok. Desculpa, Diz. deixa-me só pegar aqui num comentário que aqui no YouTube o Rui Day disse: na prática isso vai ainda mais dificultar o lançamento de novas marcas, não acham? Pois a visibilidade vai recair sobre as que mais histórico e conteúdo têm. Eu tenho uma opinião, já vou partilhar, mas Joana, o que tu achas deste comentário?
Sim, obviamente eu acho é que não é questão de ser mais fácil ou mais difícil, eu acho é que nós vamos enfrentar aqui outro tipo de desafios que depois vai apelar não é, à criatividade depois aqui dos responsáveis de marketing de conseguir, mas por exemplo, se antigamente não havia internet e existia o boca a boca, não é? Vão arranjar aqui, vão haver aqui obviamente alternativas, ou vão ter de existir aqui alternativas para conseguirmos pôr a nossa marca em frente dos consumidores. Acredito que lá está, vai ser mais desafiante, mas não vai ser, obviamente não vai ser impossível e acho que depois vai haver sempre formas de contornar. Diogo, o que é que tu achas? O que é que tu achas, Fred? Entretanto, acrescente que o Rui escreveu, a aposta será no autobond para que as pesquisas sejam depois com o respectivo brand. É uma possibilidade. Eu não tenho certeza que seja uma questão de ser mais difícil para uma marca conseguir se lançar. Eu acho que terá é de ter outro investimento, não é? Para lá de pesquisa, não é? Vai ter que ser muito mais, se calhar vai ser mais difícil nesse sentido, não é? De conseguir conversões a um preço relativamente mais baixo. Agora se calhar vai ter que ir, não sei, mas para uma coisa mais YouTube, não é? E vai ter que ir por aí, portanto uma coisa mais de awareness primeiro, vai ter que criar mais awareness primeiro e só depois é que vai conseguir levar os utilizadores à plataforma. Acho que vai passar um pouco por aí. O que é que tu achas, Fred? Diz lá. Eu acho interessante a questão, mas vou ter que pegar no tópico que tu trouxeste, porque o grande centro da opinião do Sr. Penn era o tema de Unbranded SEO. E eu vou complementar talvez uma das perguntas. Quer dizer, o Miguel Vieira vai dar aqui a resposta no chat do YouTube, que está aqui bastante ativo. Olá, Miguel. Temos saudades tuas. Faltou o teu Yuhu! No princípio. Foi uma musiquinha, sentimos falta. Mas eu dizia o seguinte. Portanto, foco. Unbranded SEO. E depois tudo o resto foi, para mim, um funil do que é que seria o desenvolvimento com base nisso. Mas resumindo, só dizer, portanto, estamos a falar de palavra-chave e termos genéricos que não relacionados diretamente à marca. Por exemplo, se uma marca que vende sapatos desportivos colocar termos genéricos, seria ténis de corrida ou calçados desportivos, em vez de usar palavras-chave relacionadas como o nome da marca, tipo Nike, ténis de corrida ou Adidas, calçado desportivo. Portanto, quando nós estamos a tocar aqui neste tópico do Unbranded SEO, que é útil para atrair visitantes que ainda não estão familiarizados com a marca ou que estão à procura de soluções genéricas para as suas necessidades, o meu ponto aqui é mais caro. Portanto, é mais caro do ponto de vista de trabalho, é muito trabalhoso. São palavras tipicamente muito competitivas, com muito volume, mas que às vezes até podem não trazer o tráfego certo em função da palavra que estamos aqui a falar. Porque depois também é preciso ver caso a caso. E depois e agora vamos a um ponto que o Diogo tocou, que é o ponto das novas marcas, porque nós temos aqui a seguinte situação: à medida que a concorrência vai aumentando, os motores de pesquisa também vão evoluindo, as empresas estão a perceber a importância de investir em otimização de motores de pesquisa. Porquê? Porque numa altura em que há inflação, guerra, em que tudo está mais caro, e que é o tópico a seguir que vamos falar, em que os orçamentos das equipas de marketing estão mais reduzidos, as empresas concentram-se muito em procurar palavras-chave diretamente relacionadas à marca para construir reconhecimento e lealdade do cliente. Portanto, é precisamente nesta última frase que eu acabei agora de dizer, que é investimento em SEO, porque construir reconhecimento e lealdade do cliente com que objetivo reduzir custos, pelo menos para já, rápido, este é o efeito imediato, que eu acho, na minha opinião, Diogo, faça o que tu disseste, que as novas marcas terão facilidade se apostarem em conhecimento e informação. Se forem despreparadas, com base na evolução que estão a ter, que nós estamos a assistir, que todas as semanas comentamos no podcast e não só. E sim, eu diria que temos um pedacinho aqui de referência, mesmo pequenino, mesmo que no lugar 50 lá atrás. Sim, porquê? Porque nós comentamos o dia a dia. E o ponto aqui principal é este: as novas marcas vão ter sucesso se adaptarem àquilo que são as circunstâncias e o contexto do mercado do marketing digital. Sim, também, e há aqui todo um novo paradigma, que é este do AI Engine Optimization, não é? Uma espécie de ou Answer Engine Optimization, não é? Ou seja, tu vais ter de
se calhar também te adaptar nesse sentido, ou adaptar a marca nesse sentido, não é? Que é tentar perceber o que é que o sistema, não é? Portanto, que integrações é que o sistema pode ter para tu integrares a tua marca lá. Portanto, se o sistema tem um plugin de Shopify, não é? Então, se calhar vale a pena estares lá no Shopify, ou teres uma representação no Shopify, ou criares tu um plugin para que seja fácil o sistema conseguir comprar contigo, não é? Diogo, já vimos esse estás filme. Aí já... Não, é isso. Nós já, não te lembras, Então. a não ser que me esteja a confundir, mas já vimos este filme no Voice Search. Não te lembras? Do hype que foi? Sim. Então, o Voice Search, a Google destacava não sei se recordam disto, Joana, vê lá se recordas disto, que é a Google inicialmente, no início do Voice Search, a Google dizia que havia uma estimativa para 2021, 50% das pesquisas serem em Voice Search. Por voz, ok? Que depois foi completamente debunked e a Google tentou-se desmarcar por completo. É 50%, ok? Era uma previsão que havia e foi completamente ao lado, não é? Como se pode ver. Muito bem, vamos avançar, meus caros? Sim? Vamos a isto, então. Só para quem nos está a ouvir, só pedir uma pequena avaliação, se nos estão a ouvir, se conseguiram ouvir até este minuto, não é? Façam uma avaliação na plataforma onde estiverem, ok? Spotify, iTunes, não sei, iTunes já não existe, é no podcast, na verdade, da Apple, acho eu. Façam lá uma review que será bem-vindo para o nosso podcast conseguir chegar a mais pessoas e sim. E vamos ao próximo tema. Fred, que grande tema que tu trazes aqui hoje. Como sempre, todas as semanas trazes grandes temas, não é? Eu às vezes até nem respostas tenho para ti. Mas eu acho que sobre este eu quero falar certamente, porque toca-me no coração. Força, Fred. Muito bem. Obrigado pelas tuas gentis palavras iniciais. Sei que fazes hoje porque o Miguel não está cá e, portanto, estás mais à vontade. Estás mais liberto hoje, né? Estou a brincar. Ora bem, então, querido ouvinte, se és profissional de marketing, então sabes que nem sempre é fácil manter-nos atualizados com as últimas tendências do marketing, certo? Por isso, assina a minha newsletter. Não, estou a brincar. Hoje no podcast nós vamos falar sobre os problemas que os Chief Marketing Officers, os responsáveis de marketing, para ser mais resumido e abrangente para toda a gente, enfrentam e como é que nós podemos avaliar estas oportunidades que estão a surgir no mercado. Ora bem, contexto muito sucinto. Reforçando aquilo que já é o conhecimento geral de toda a gente, mas vou só dizê-lo numa frase. Vivemos num mundo em constante mudança, volatilidade económica, incerteza que afetam diretamente os orçamentos de marketing. Ainda hoje, a almoçar, estava a ver coisas tão banais como a couve aumentou 139%, 139%, a cenoura 109%. Achei que estes dados são importantes para o vosso conhecimento e bazar do supermercado. Mas isto, no fundo, para voltar ao marketing, que é o seguinte. Claro que é importante nós estarmos a par das tendências, das inovações, porque isso garante o sucesso das nossas campanhas publicitárias, como aquilo que ouvimos da Joana, as últimas coisas que estão a acontecer no LinkedIn, uma crescente relevância da inteligência artificial, um tema que foi aqui o grande foco do Diogo. Portanto, quais são os principais desafios que os Chief Marketing Officers enfrentam atualmente? Vou aqui enumerar 3 para depois falar sobre oportunidades. Bom, primeiro, já reforcei quando tivemos aqui no início do nosso podcast, que é redução dos orçamentos de marketing. Estimados ouvintes, não estou a inventar. Estou a falar de um estudo, que vou já aqui referir, mas o ponto é este, muito sucinto. Devido à volatilidade económica, incerteza, muitos responsáveis de marketing estão a reportar cortes nos seus orçamentos e um crescente pessimismo em relação à economia mundial. O que é que diz isto? The CMO Survey, realizado pela Deloitte e pela American Marketing Association, um estudo super abrangente que diz o seguinte: cerca de 4 em 10 responsáveis de marketing mostraram-se menos otimistas em relação à economia mundial em comparação com o trimestre anterior. Ponto 2. Sobre desafios. As pressões da inflação que impactam a maioria dos responsáveis de marketing. 52% dizem que houve uma real redução nos gastos e as empresas... Olha, esta achei interessante. Empresas de B2B são mais afetadas. Quase 6 em cada 10, ou seja, 58%, a relatar diminuição no seu budget de marketing devido à inflação. Agora, curiosamente, segundo o estudo de CMO Survey, cujo link depois vamos deixar
no site, as marcas de internet pura, ouçam esta, de internet, que só trabalham na internet, não têm espaços físicos, não. Estão mais protegidas, melhor preparadas face às pressões inflacionárias. Estou curioso para saber a vossa opinião daqui a pouco. Principalmente ali da Joana, que trabalha também muitas As marcas. direct to consumer? Ponto 3 e último desafio, que é a adaptação às mudanças nas políticas de privacidade. Já aqui tinha referido um livro do Brad Smith, o presidente da Microsoft, que fala precisamente sobre este tópico, mas no contexto da Microsoft, mas no contexto da PME. O que é que isto significa? Que o aumento da privacidade dos dados dos utilizadores e a implementação das leis de proteção de dados, como o RGPD da União Europeia, os responsáveis de marketing enfrentam o desafio de ajustar as suas estratégias de marketing ao contexto do território que querem impactar, à publicidade e à conformidade da segurança dos dados que querem também extrair. Portanto, tudo isto obriga uma revisão das boas práticas constante, que é muito trabalhoso. Ora bem, última secção deste contexto que vos estou a ajudar. Vou-vos agora dar a perspectiva de oportunidades e tendências, e vou falar de 3 oportunidades e tendências. Portanto, desafios. Resumindo, redução dos orçamentos de marketing, pressões da inflação e política de privacidade. Desafios. Temos o quê? Bom, claro que vou falar da inteligência artificial. Para quê? Segmentação de anúncios. Oportunidades, exatamente. Uhum. Oportunidades. Portanto, o que é que as marcas estão à procura? De inovações e tendências para se destacarem, e uma das áreas em foco é o uso da inteligência artificial para segmentação de anúncios. 1. Redução de custos humanos, recursos humanos. 2. A tecnologia tem o potencial para melhorar a eficiência e o desempenho das campanhas publicitárias. Duvido que alguém discorde disto. 3. Terceiro ponto aqui, peço desculpa. Segundo ponto, em relação a oportunidades. Segundo ponto. Orientações da Meta para anúncios do Facebook e Instagram. Estimados, talvez vocês não saibam, nem toda a gente saiba, mas o mercado publicitário divide-se de uma forma muito rápida. 26% da Google, 24% da Meta e o resto é o resto. Portanto, o que é que aconteceu agora? O Facebook, a Meta, através do Facebook e o Instagram, está a ver o tapete sair, o dinheirinho sair debaixo do tapete, e o que é que está a dizer? Olha, amigos, construímos agora aqui um conteúdo educativo que vocês nem imaginam, é uma delícia. Então o que é que eles fizeram? E depois deixamos também o link no chat. Basicamente lançaram 2 séries de vídeos com dicas e orientações para ajudar as marcas a otimizar as campanhas publicitárias. Fica depois o link para vocês verem, mas só para dizer que isto vai continuar a acontecer. Já a Google tem cursos gratuitos para as pessoas fazerem e não pagam nada. Terceiro ponto, que é a última oportunidade de tendência. Desculpem ser mais longo, mas hoje temos aqui este vagar para isso, que é marketing de influência. Já falei também no último episódio. Que vai continuar a ser uma tendência em crescimento. As marcas vão estabelecer mais parcerias com influenciadores digitais para promoverem produtos e serviços. Eles têm a sua audiência e as marcas querem pagar menos para conseguir aceder a um público-alvo que não tem. Portanto, trabalhar com os influenciadores vai ser muito relevante. Para finalizar, no mundo em constante evolução, onde falei já reforçadamente que temos muita volatilidade, muitos desafios, os orçamentos de marketing estão menos robustos, voltamos ao tema da adaptação e da avaliação de novas oportunidades. Perguntas para este painel, reflexão para os nossos ouvintes, ou, caso queiram participar, com muito gosto, no nosso grupo do WhatsApp. Pergunta número 1. E vocês podem escolher, acho que responderá às duas, deixa o vosso critério. Quais são as principais estratégias que os profissionais de marketing, podem adotar para enfrentar os desafios atuais e prosperar no futuro? Pergunta 2. Como é que os profissionais de marketing, aqui totalmente focado no nicho, podem equilibrar a necessidade de inovar com as limitações de orçamento? Estas limitações de orçamento que estão impostas até à data com a volatilidade económica. Passo para esse lado. Muito bem, Fred. E se não te importa, Joana, posso te dar um tempo para pensares um bocadinho e posso abordar aqui as questões? Eu primeiro, se vocês não estão a ver o vídeo, para quem eu aconselho toda a gente, vá ao YouTube e veja o vídeo, mesmo que seja no passado, vocês vejam o entusiasmo com que o Fred
falou, porque ele andava de um lado para o outro, ia à frente, ia atrás no microfone, fazia efeitos de voz. Vocês não estão a perceber o entusiasmo com que o Fred estava a falar. É bom? Como assim? É ótimo, é ótimo. Então, portanto, aconselho a irem ao YouTube. Vou ficar irritado, o meu som não está bom. É uma possibilidade. Então, bora lá. Eu vou tentar dar aqui uns pontos. Eu acho que também já falámos um pouco sobre isto em podcasts passados, quando falámos de o que é que os marketers poderiam fazer em relação a esta inflação, a estes novos, aos desafios dos orçamentos mais diminutos, não é? E eu acho que em relação a esses orçamentos, algo que podemos fazer para com esse desafio, aliás, é sem dúvida concentrar no fundo o budget naquilo que está a funcionar. E nós temos visto muito isso, não é? Na verdade, se vocês passarem na A2 ou na A5 ou não sei, outra, ou na A1, vocês vão ver hoje em dia muitos placares com um anúncio aqui. Ou seja, os outdoors claramente, aquela publicidade que era muito difícil medir se tinha ou não relevância, de repente, não digo que esteja a desaparecer, mas está com algumas dificuldades em ter ali anúncios, não é? Portanto, é algo que não acontecia tanto e desde a pandemia parece que nunca recuperaram, ok? Portanto, mas eu acho que é muito isso que é, concentrarmos o budget naquilo que funciona, não é? E o que temos visto é que muitas vezes até o budget tem vindo a aumentar, ok? Os custos por clique têm vindo a aumentar, por exemplo, nas redes sociais, seja em Google Ads, exatamente porque se calhar há uma concentração maior nesse budget onde nós conseguimos medir facilmente o retorno, não é? E então, eu diria isso, não digo no sentido de medir facilmente o retorno, mas de investir naquilo que nós sabemos que funcionam, pelo menos até esta crise, esta inflação a passar pelos próximos tempos. Quanto aqui a estas políticas, a adaptação das políticas de privacidade, também já falámos um pouco sobre isto, não é? First party data, first party data, first party data, zero party data, ok? Aproveitem inovações como o ChatGPT, que na verdade qualquer empresa pode aproveitar, não tem qualquer custo associado, pelo menos de momento. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, mas pelo menos de momento vocês podem aceder ao ChatGPT e todos conseguem ter acesso a essa ferramenta e conseguirem, por exemplo, adaptar o vosso site à medida que o utilizador está a navegar, não é? Ou seja, tirar proveito, não é, da informação que vocês têm do vosso lado. Ainda hoje, aliás, estava a ouvir um podcast que falava sobre a conferência Shop Talk em Las Vegas, ok? Uma grande conferência sobre e-commerce e sobre comércio. E funny thing, portanto, eles fazem um questionário quando vocês se inscrevem para ir à Shop Talk e 20% das empresas que lá estavam representadas, ou seja, por pessoas que lá iam, não é? E representavam a sua empresa, 20% dizia que já tinha uma experiência em inteligência artificial na sua empresa, ok? Portanto, que já havia, que eram AI Open, ok? E isso é muito interessante, porque é uma adaptação, isto do Shop Talk aconteceu há 2-3 semanas atrás, ok? Portanto, há uma adaptação clara e grande desta inteligência artificial. Mas não era aqui o ponto que eu queria dar. O ponto que eu queria dar é que, em relação a esta privacidade, nós conseguimos usar estas ferramentas de inteligência artificial, não é? Para adaptarmos o nosso site, não é? Seja para escrever JavaScript, ou seja para perceber como é que as coisas se podem fazer, não é? O small marketer consegue fazer isto, ok? E isso pode ajudar imenso a adaptarmos a nossa oferta aos nossos utilizadores, principalmente àqueles que temos um canal direto, não é? Que conseguimos comunicar especificamente para esses utilizadores. Qual era a segunda questão? Como equilibrar a necessidade, não é? De inovação, não é? Com as limitações do orçamento impostas. Isto é uma muito boa questão, não é? E
Eu gostava de ter a resposta, porque realmente nós podemos usar estas ferramentas de inteligência artificial para um pequeno marketer, não é? E que tem essas capacidades. Nós falámos um pouco sobre isto há 2 ou 3 episódios passados, não é? O T-shaped marketer com várias barras na vertical, não é? Que é o marketer aumentado por inteligência artificial, mas pode ser isso. Ou seja, tentarem ir buscar estas ferramentas de inteligência artificial, ou aproveitar pelo menos a inteligência artificial agora para conseguirem adaptar e para conseguirem inovar no site, ok? E no site ou na loja física. E diria que sim. Joana, queres-me salvar aqui um pouco mais sobre coisas com insights melhores? Não melhores, mas só a título aqui de complementar. Obviamente que os marcas têm aqui um desafio acrescido e nota-se também pressão das marcas, não é? Que efetivamente, se os preços dos produtos, não é, das próprias marcas também aumentaram, não é? O cliente pode ou não também estar satisfeito com essa situação e estar ou não disposto a pagar esse valor. Mas também acredito que estratégias só de preço, redução de preço e promoções também não serão aqui as ideais, porque depois no long term, não é, vai afetar aqui também muito o posicionamento da marca. Pronto, e aqui depois também, em termos estratégicos, cabe agora a cada marca perceber o que é que faz mais sentido para eles. Eu acho que aqui o desafio é, sem dúvida, no seguimento do que tu disseste, Diogo, apostar no que até aqui funcionou bem, não é? E dar tanto em termos seja de campanhas ou canais, sem dúvida alguma. E acho que um grande foco também poderá ser aliado àquela questão que também já estávamos a falar, de first party data, não é? Canais inteiros. Por exemplo, seja, por exemplo, canal de e-mail, não é? Que normalmente, por norma, tenham uma taxa de conversão também já mais elevada. Focar muito em campanhas, se calhar, para clientes já existentes, que poderão ter aqui naturalmente uma taxa depois de conversão, não é? De recompra superior. Pensar também em estratégias para aumentar tickets médios de venda, ou seja, na mesma venda, não é? Como é que eu consigo aumentar aqui o meu ticket médio? Pronto, e acho que poderá ir um bocadinho por aí. E depois também cabe às estratégias da marca, dando aqui um exemplo prático. Se do ano passado para este ano há uma marca que resolve reduzir 40% a 50% do seu budget, mas continua a ter, sei lá, objetivos semelhantes em termos, por exemplo, de conversão, se calhar com o mesmo budget eu não vou conseguir trabalhar todas as fases do funil, eu vou ter que fazer opções, não é? E se calhar ou vou fazendo esta divisão por meses, ou então faço campanhas mais agressivas, por exemplo, agora de conversão, e depois liberto aqui algum budget mais à frente, por exemplo, para campanhas de awareness, mas vai ser mais difícil nestas circunstâncias, não é? Conseguir trabalhar aqui todas as fases do funil, pronto, e garantir aqui, não é, que trabalhamos o aumento de volume de audiências, para depois termos, então, é que depois isto é uma a pescadinha estava na boca, como também dizias, de ok, então agora foco tudo em conversão e investimento. Ok, até se converte, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Mas daqui a nada as audiências não vão ficar esgotadas e nós precisamos ir abrir outra vez o funil para conseguir, não é, alimentar. Então isto nunca vai ser aqui a estratégia ideal, vamos ter de viver aqui muito no equilíbrio para conseguir fazer isto funcionar. Mas é um bocadinho aquela coisa que também dizias, é quase analisar caso a caso e pronto, e estar o mais alinhado também com os objetivos das próprias marcas e fazer também uma coisa muito importante que é a gestão de expectativas. Porque na prática as marcas sabem que, ou melhor, elas já sabem que estão a ser afetadas por isto, obviamente, mas pronto, é como metade do budget vai ser mais difícil nós conseguirmos os mesmos resultados ou até melhorar resultados. Por isso, obviamente, tem de haver aqui também criatividade e um workaround para chegar aqui a novas audiências, seja através também aqui de influenciadores ou outras estratégias que nos permitam ganhar esta visibilidade, se calhar, pronto, sem tanto ou com menos investimento, não é? Mais, como falávamos novamente, não é? Canais diretos e assim. Excelente. Boa. Diogo, permite-me só colocar aqui um PS, que eu acho que de forma a garantir um futuro mais promissor para o setor e superar os obstáculos que vão surgindo no caminho, é crucial investir em conhecimento e capacitação. Bom ponto. Também. Que não está, não é? Que não é um fator direto e então as empresas realmente podem passar quase como isso à frente, não é? Em vez de olharem no sentido de vamos investir aqui em conhecimento para conseguirmos dar a volta a isto, não sei se há essa ligação direta de que é pelo conhecimento que se dá a volta versus por uma ação prática. É um muito bom ponto. Ok, muito bem. É defenderes aí, não é? As tuas aulas. Muito bem.
Estou-te a perceber. Então, Posso dar o gente, site? obrigado aos dois. Podes sempre dar o site, Fred. Esta semana temos então o destaque do nosso grupo do WhatsApp, que é algo que temos vindo a fazer nas últimas semanas, e já sabem, isto no fundo são os posts com mais gostos ou com mais reações que têm dentro do nosso grupo do WhatsApp. Vocês podem fazer o post vocês mesmos ou votarem com as vossas reações também dentro do nosso grupo de WhatsApp. E esta semana o destaque vai para o Luís Silva, que diz: boa noite, participo com pouco aqui no grupo, mas a partir de Angola ouço todos os podcasts e estou sempre atento ao que aqui se discute. Gostava de dar a minha opinião sobre a experiência prática do que vivenciei ainda agora. Vou começar pela conclusão. A Google está mesmo a perder a corrida da inteligência artificial. Numa época de ChatGPT e companhia limitada, como é possível estar a conduzir com o telefone ligado no Android Auto, carregar no botão de comando de voz e dizer ligar pelo WhatsApp para mãe? Disse ele, não é? E o reconhecimento de voz, na mensagem aparece completa o texto no ecrã, mas a resposta do sistema é: desculpe, não entendi. Isto é um bom exemplo de como a Google não está a ter muito, muito bom sucesso. Portanto, obrigado, Luís, pela partilha e um shout-out aqui de Lisboa. Tu estás aonde, Joana? Estás em Lisboa também? Não, Porto. Estás no Porto, pronto, olha. Joana, queres mandar um shout-out para o Luís, que está em Angola? Não sei aonde, em Angola, mas do Porto, pronto, fica um shout-out também, do teu lado, I guess. Ok, vamos então aqui às rapidinhas, ok? Deixem-me só meter aqui a musiquinha, a ver se isto vai funcionar tudo bem. E vamos a isto. Estão a ouvir? Agora sim. Só deixar a música. Então, o Twitter revelou o seu algoritmo de recomendação de conteúdos, ou seja, o feed principal. Por isso, se o Twitter é importante para vocês, vejam como funciona melhor e como conseguem tirar partido para terem mais visibilidade. Mas, no Twitter também, o Twitter, na verdade, já não se chama Twitter. Ou seja, a aplicação sim, mas a empresa agora chama-se X Corp, ok? A empresa foi criada, a X Corp foi criada na semana anterior e agora absorveu o Twitter, e então o Twitter Inc. desapareceu do mapa e então temos o X Corp. Por último, ainda na rede social do Passarinho, parece que os 500 principais anunciantes do Twitter não terão de pagar pela verificação da sua conta. E pronto, ele oferece, é um querido. Mas o TikTok está a testar um sistema de afiliados com os influencers, onde os influencers ganham uma comissão de 1 a 20% por venda de produtos do programa TikTok Shop. Mas o Google Ads e o Google Analytics vão dizer adeus a todos os modelos de atribuição que não sejam data-driven e last click já em maio. Vejam como é que está o vosso modelo de atribuição. Mas o Google Bard tem agora mais botões para pesquisarem sobre cada tópico que falarem no chat. E por último, a Meta está a planear lançar ainda este ano mais ferramentas de anúncios de AI, de inteligência artificial, após o lançamento do... Já não é necessário, musiquinha. Mas após o lançamento do Advantage Plus Creative Standard Enhancements, que automaticamente altera a criatividade, a vossa criatividade mediante o utilizador para conseguir melhores resultados, altera a cor, etc. Eles planeiam cada vez mais, ainda este ano, lançarem mais ferramentas de inteligência artificial para os anunciantes. E é isso, esta semana. Alguma coisa que vos surpreendeu? O Twitter já não é Twitter? Para mim é a última. Não. Para mim é a última que não estava familiarizado Não, com por acaso, todo. por acaso tinha lido também sobre isso, pronto, e também como faço anúncios diariamente, em termos práticos estou curiosa para perceber, não é, como é que isso depois irá funcionar e de que forma que isso também depois irá impactar as campanhas. Se nós depois vamos ter visibilidade de todas as alterações que foram feitas para perceber o que é que funciona melhor ou não, porque às vezes o problema destas campanhas, não é? Quanto mais automatizadas,
menos informação depois nós temos sobre elas, e depois tira-nos aqui um bocadinho, não é de poder, mas pelo menos de perceber o que é que funciona melhor ou não. Por isso estou curiosa. Acho que em termos práticos, pronto, sem dúvida, não é? Poderá ser aqui uma mais-valia, porque estamos a dar liberdade à plataforma, não é? De otimizar da melhor forma. Mas depois, por outro lado, podemos vir a perder aqui alguma informação do que é que pode ou não funcionar. É tudo uma questão aqui de equilíbrio. Muito bem. Gente, por esta semana vamos ficar por aqui, ok? Muito obrigado, Joana, por teres comparecido. Foi um gosto. Neste episódio. Muito foi incrível ter-te aqui. E esperamos ouvir-te novamente por aqui, também, só para ficar a dica, não sei se já tinhas percebido. Combinado. Mas sim, agradecemos imenso. E para vocês que nos estão a ouvir, seja num AirPod ou onde forem, nos vossos ouvidos, em princípio devem ouvir pelos ouvidos, é uma probabilidade. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de podcast, aqui ao martinporidiotas.pt, nos avaliarem e, claro, se juntarem ao nosso grupo de WhatsApp. São todos bem-vindos. Por nós, ficamos por aqui e até para a semana. Tchau! Tchau, obrigado. Tchau.